São 5h06 agora, vamos a Brasília. Isa Staciarini tem mais detalhes sobre a reunião entre Banco Central e TCU para discutir o caso do Banco Master. O que deu por aí, Isa? Boa tarde. Oi, Débora, muito boa tarde a você, a Carol e aos ouvintes. Olha, o Banco Central e o Tribunal de Contas da União decidiram na reunião de hoje à tarde fazer a inspeção no Banco Central relacionada à liquidação do Banco Master. Aquela mesma fiscalização que tinha sido determinada pelo ministro relator Jonathan de Jesus, que depois recuou e voltou atrás. O presidente da Corte de Contas, o ministro Vital do Rego, disse que foi o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, quem pediu a inspeção para garantir segurança jurídica e para ter o selo de qualidade do TCU. Vital do Rego deixou claro que o tribunal não tem o poder para reverter a liquidação do Banco Master, que esse é um ato administrativo e regulatório, mas que a partir de agora vai ser firmado um calendário para organizar essa inspeção, que deve durar um mês. Nós definimos que o TCU vai ter acesso aos documentos do Banco Central que foram base para o processo liquidatório, que só quem podia liquidar era o Banco Central, nós nunca discutimos isso, e cabe ao TCU fazer análise dos documentos que estão à disposição do TCU já a partir de hoje. Agora, nós temos um calendário. Nós tivemos do Banco Central as portas inteiramente abertas e necessárias para o poder fiscalizatório de segunda ordem do TCU. Porque o Banco Central quer o selo de qualidade do TCU. O Banco Central quer a segurança jurídica que o TCU pode dar. Essa decisão foi tomada depois da reunião entre técnicos do TCU e do Banco Central. O presidente da Corte de Contas garantiu que não houve divergência, que a conversa ocorreu em um tom amigável e sem embates. E deixou claro que a inspeção é uma forma de dar segurança jurídica ao Banco Central. Agora, a partir desse calendário, o BC vai fornecer documentos ao TCU para fazer a análise e o tribunal designou técnicos para fazer essa averiguação. Agora, apesar da decisão entre o Tribunal de Contas da União e o Banco Central, o plenário do TCU ainda vai analisar aqueles embargos na sessão marcada para o dia 21 de janeiro, próxima quarta-feira, mas não deve entrar no mérito em si sobre fazer ou não a inspeção, que já foi definida entre os dois órgãos hoje à tarde. Débora. Esse ponto é interessante porque, teoricamente, o TCU, o Tribunal de Contas da União, é um órgão de fiscalização, né, do governo federal que tem de controlar o uso do dinheiro público. Né? E aí a gente fica pensando, na verdade isso é bastante questionado, né, por vários especialistas. O que isso tem a ver com o Banco Central, com a autonomia do Banco Central? Então, nessa reunião ficou acordado, o Banco Central aceitou que o TCU faça esse trabalho. Inspeção. Isso, Débora, exatamente. O que ficou claro ali, ele não disse isso, mas ficou muito aparente, é que foi o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que agora quis que o tribunal fiscalizasse, meio que para deixar claro que não houve nenhuma falha ou nenhuma relação ali de promiscuidade entre o Banco Central e o Banco Master, que isso partiu do BC, que inclusive colocou os documentos à disposição. Agora, é bom lembrar, né, que a relação entre o Banco Central e o Tribunal de Contas da União não ficou nada amigável nas duas últimas semanas, justamente por conta dessa decisão do ministro de fazer uma fiscalização no BC. Soou muito mal, inclusive repercutiu internamente dentro do Tribunal de Contas da União e, ao que tudo indica, o ministro relator foi até orientado pelos colegas da Corte de Contas em fazer esse movimento de recuo, Débora. Obrigada, Isa Staciarini, pelas informações, diretamente de Brasília. Agora, Carol, tem novas denúncias envolvendo o Banco Master. Tem um fundo chamado Brain Cash, que tem 20 dias de existência, administrado, tinha, né, 20 dias de existência, era administrado pela gestora de recursos REAG, recebeu 450 milhões de reais a partir de um empréstimo do Banco Master e multiplicou em cerca de 30 mil vezes o seu patrimônio. Essas informações são do Jornal Globo. Essa transação foi a única registrada no balanço do fundo, que tinha apenas um investidor, uma empresa dirigida por uma ex-funcionária da REAG.
A operação chamou a atenção do Banco Central e passou a ser apurada pelo Ministério Público Federal pela suspeita de reavaliação indevida de ativos, o que gerou uma rentabilidade extraordinária. A investigação de suspeitas de irregularidades envolvendo transações entre o Banco Master e a REAG identificou uma série de transações relâmpagos feitas por uma rede de fundos, conforme revelou o jornal o Globo, e uma dessas operações envolve o Braincash. Mais uma operação super esquisita.